Oi pessoal, professor João Evangelista, estamos aqui para apresentar a vocês a Chapa 3, a qual nós estamos apoiando e participamos, a eleição para a direção do sindicato. Então nós da Chapa 3, aqui ó, em defesa da unidade, da classe trabalhadora, dos direitos, da democracia. Em resumo, está aqui nossos candidatos, né? Em resumo é o seguinte, então a gente defende o quê? Contra as reformas trabalhistas, contra a privatização do João Dória, pela manutenção dos nossos direitos, em defesa da educação pública da categoria, pelo cumprimento da jornada de 1/3 para todos, etc, etc. Poderíamos estar falando aqui também de como esse sindicato vem sendo comandado já há 30 anos pela mesma direção, né, na pessoa do senhor Cláudio Fonseca, do controle total que ele tem do sindicato, no sentido dos REs, das assembleias, do Congresso, em que ele tem o direito de falar 4, 5 horas, e principalmente no Congresso ou nos REs, fala 3 horas e meia, e nós da oposição, todos os setores da oposição, temos direito a 1 minuto de fala. Pesa também contra a atual situação em que o nosso presidente foi eleito vereador, apoiando e sendo apoiado pelo candidato, na época candidato, que hoje é prefeito, João Dória, o qual está fazendo o desmonte da cidade de São Paulo. Então temos um presidente vereador, um presidente sindicato, vereador, que ao mesmo tempo apoia, faz parte de um dos governos mais conservadores que essa cidade já teve, que inclusive está tendo até leite de criança, privatizando tudo e etc. Mas é muito mais do que isso. Essa eleição está dentro de um contexto em que de um golpe de Estado que aconteceu nesse país a partir do ano passado com o impeachment da presidente Rousseff, a presidente eleita, sob a acusação de pedaladas. Vamos explicar a pedalada. A pedalada é o que foi a pedalada da Dilma Rousseff. Ela tirou do orçamento federal alguma coisa que não era do social, acho que era pagamento de alguma coisa do sistema financeiro. Ela tirou uma parte para poder passar para o Bolsa Família. Isso, ou seja, era uma preocupação muito mais social do que financeira. Isso foi chamado de pedalada e os golpistas se uniram para tirá-la. Comparado com hoje, quando a gente vê o governo atolado em malas de dinheiro, compra de deputados, pode manter o pagamento do cara que está preso, que eu apoio e tal. Ou seja, eu acho que o atual governo Temer só não caiu porque ele não cometeu pedalada, mas mesmo assim tem dúvida, acho que tem muita pedalada por aí. De qualquer forma, estamos vivendo um regime de exceção já há algum tempo, já desde a época das condenações do chamado mensalão, quando se inventou o tal de domínio de fato. O que é o domínio de fato? Significa que na hora da condenação não tem provas, mas todo mundo sabia, entre aspas, que o cara era o chefe da quadrilha, da suposta quadrilha, que era ele que mandava e desmandava, mas não tinha prova, mas tem o domínio do fato. O nome é bonito, é em latim. Aí nos últimos 2 anos, o judiciário, a promotoria pública, veio com a seguinte novidade: prisão preventiva que dura 1, 2 anos, até um grande empresário está preso ainda, porque agora está fazendo a chamada de eleição premiada, mas está pagando, está condenado, mas ele ficou quase 2 anos sem denunciar supostos crimes, e a partir do momento chamada de delação premiada, ele vai cumprir a pena e todos estão sendo investigados com provas ou não. Então, o domínio do fato, mas a prisão preventiva e a delação premiada nesse contexto em que, depois de um certo tempo, quem está preso entrega a própria mãe,
ela se assemelha muito grande à Idade Média, quando se prendia as pessoas, porque alguém, o vizinho delatou e tal, achou que ele era herege, e aí vai lá, prende a pessoa, e a pessoa era torturada, até confessar, torturada mesmo, né? Até confessar que entregava até a própria mãe que era herege. Então não é algo engraçado quando se estabelece esse tipo de regime de exceção. Não só isso, tem também a chamada condução coercitiva. A chamada condução coercitiva é a seguinte: você não sabe de nada, você nem sabe de que você está sendo processado. Aí de repente chega um batalhão de policiais aí, Polícia Federal e tudo, e te mete no camburão e vamos lá, prestar depoimento. O que foi que você fez? O que você deixou de fazer? Como? De que você está falando? Não, absurdo. É um absurdo. Tá? Então, domínio de fato, prisão preventiva indefinida, condução coercitiva. E por último, as chamadas condenações, baseadas nas chamadas delações premiadas, sem provas. Sem uma única prova. Que é o que está acontecendo com o ex-presidente Lula da Silva. Embora não seja do PT, né, não tinha concordância total com o governo Lula da Silva, achava que poderia ter ido muito mais adiante, fez algumas concessões, fez algumas alianças, porém, num contexto em que ele está sendo vítima desse sistema que se tornou um regime de exceção. E por que foi feito esse golpe? Esse golpe foi feito não só para atingir PT, Dilma, Lula e tal. Esse golpe é contra todos nós trabalhadores e se concretiza com a reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização total. Só a reforma trabalhista, se você analisar todos os detalhes, você vai ver que tragédia que é. Nós voltaremos ao século XIX na escravidão, ou uma espécie de escravidão light, mas é escravidão. Muito mais democrática, dessa vez não é só para nós que somos afrodescendentes, é para todos os trabalhadores em geral. O golpe foi feito para isso. O Michel Temer foi colocado lá para fazer isso. E se ele está encontrando o problema agora para governar, é que a corrupção que envolve as pessoas que o acompanham, a ele as pessoas que o acompanham, ou pelo menos as evidências indicam isso, é tão grande que acabou perdendo o apoio da própria setor da burguesia que o apoiava. Então, a chamada condenação como é que aquele tal de procurador que fez o PowerPoint falou o seguinte: nós não temos, abre aspas, né? Nós não temos provas, mas temos a convicção, fecha aspas. Como assim? Como assim? Não temos provas, mas temos a convicção. É essa a ideologia que está permeando o sistema judiciário brasileiro, a promotoria pública, a Procuradoria-Geral da República e até alguns membros do STF. Quem é o alvo? Quem é o alvo disso aí? É só o PT, Lula, Dilma e CUT? Não, somos todos nós. Somos trabalhadores com essa reforma. Somos todos nós na hora da chamada reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma. Inclusive o nome reforma é falso. Isso é destruição dos nossos direitos. E aí que tem a ver com a chapa com a qual eu pertenço, tá? É um grupo de pessoas que já tinha denunciado o golpe, já tinha avisado do que ia acontecer com os nossos direitos caso o golpe se concretizasse. Como ele se concretizou, nós entendemos sim. Enquanto outras chapas, não todas, mas outras chapas, diziam que não era golpe coisa nenhuma, não foi golpe, ainda continua dizendo que não foi golpe e tal. Então, na chapa 3, nós já tínhamos a consciência, já avisávamos nas nossas instâncias sindicais do que estava acontecendo. Então, nós não podemos deixar. Então, temos que lutar, sim, por não só
no SINPEM, no sindicato, por uma maior democratização do sindicato independente, o sindicato independente dos governos, etc., mas lutar de forma muito firme pelo restabelecimento da democracia nesse país. Os passos são pequenos e necessários para nós que fazemos parte do sindicato, mas é necessário que sim, que a massa vá para a rua protestar contra essas arbitrariedades. E eu digo mais, se um líder como Lula da Silva, conhecido no mundo inteiro, que tem certo prestígio no mundo inteiro, e não só nos setores progressistas, de esquerda e tal, inclusive com setores da democracia burguesa, né, que acha que o Lula fez um trabalho social, etc. e tal. Mas se isso está sendo feito com das maiores lideranças de esquerda, gostemos ou não, o que será de cada um de nós trabalhadores, movimentos sociais, sindicatos, lideranças sindicais, base sindical, os movimentos sociais como indígenas, movimento negro, LGBT, tudo que nós entendemos como uma sociedade mais livre, mais democrática, mesmo dentro da chamada democracia burguesa tem limitações, mas o que está acontecendo agora não é só uma limitação, é o fechamento do regime para o chamado mercado financeiro. Tá? Então, por isso, meus amigos, é que nós estamos na chapa 3, uma chapa que luta por tudo isso, por melhorias, democracias no nosso sindicato, pelos nossos direitos trabalhistas, pelos direitos nossos dos trabalhadores da educação em geral. É isso. Obrigado, companheiros.